Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Tradingcast o Theo Calvo, conhecido por seu canal educacional chamado Tell Me Why, que rola lá na Twitch. O Theo é um profissional de dados e machine learning com passagem por empresas de relevância nacional e hoje se dedica 100% à sua iniciativa de ensino, que por sinal é sensacional. Nós vamos bater um papo sobre várias coisas maneiras, mas em especial, como uma empresa pode fazer a migração para se tornar data-driven, quais os desafios para um profissional de dados ingressar numa organização passando justamente por essa migração. Mas antes, o Vitor Gomes tem um recadinho para vocês. Se liguem. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados e eu queria falar com você que está ouvindo o nosso podcast porque eu sei que você talvez já saiba a ciência de dados, você provavelmente é um cientista de dados, né? Nosso público aí. Eu queria te perguntar com relação ao mercado financeiro. Será que a ciência de dados aplicada ao mercado financeiro funciona do mesmo jeito? Bem, o mercado financeiro tem as suas peculiaridades, então você precisa saber como que o mercado financeiro funciona. E essa é a especialidade da Trading com Dados. Aqui nós temos a nossa formação Python para mercado financeiro que te conduz desde o absoluto zero, passando pelo Python, manipulação de dados, macroeconomia e finanças, estatística, depois a gente cria estratégias, faz o backtest, implementa, quer dizer, do zero ao avançado nas finanças quantitativas. Então, eu convido você a acessar pythonparamercadofinanceiro.com e descobrir mais aí sobre essa formação, a mais completa do Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Theo, do canal Tell Me Why. E aí, Theo, como você tá? E aí, salve, João? Tudo certo, cara? E com você? Tudo certo também. Hoje nós viemos falar um pouquinho aqui sobre dados, né? Sobre a importância dos dados na empresa, numa startup, numa empresa já consolidada. Então, Theo, eu queria, te dar as boas-vindas aqui e pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória e quais escolhas que você fez aí que te trouxe até aqui. Sensacional, cara. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Fiquei bastante animado de poder compartilhar um pouquinho aí, tanto da minha trajetória, quanto também o conhecimento e experiências aí por onde eu passei, né? Bom, então, começando lá no começo mesmo, eu sou formado em estatística, aqui na Unesp de Presidente Prudente, e entrei no mercado aí em meados de 2014, estagiando numa empresa de revistas, né, que a maioria das pessoas já devem conhecer, que é a Editora Abril. E é ali que realmente foi meu primeiro contato com o mundo dos dados, com o mundo que a gente chamava de Big Data, ou Machine Learning, ou Data Science. E aí, lá naquela época, a primeira coisa que a galera falava muito era do Coursera e os cursos lá de especialização de Data Science, naquela época, né? Então faz um bom tempinho aí. Depois disso, eu acabei entrando em outra startup, né? Em algumas startups, passei por algumas startups, passei por algumas empresas aí no mercado. Uma startup de games, trabalhando com a parte ali de advertising, rodando alguns modelos de otimização, modelos para fazer a melhor distribuição dos nossos advertising, dos nossos ads. E depois acabei indo para o SaaS Institute. SaaS Institute que muita gente aí já deve ter ouvido falar, ou a galera que está entrando no mundo de dados agora deve ter ouvido falar principalmente de empresas grandes, né, empresas gigantes aí da área financeira, da área de telecomunicações. Então, o SaaS é uma empresa que fornece o que a gente chama hoje de Machine Learning desde a década de 70, para vocês terem uma ideia. Então, faz muito tempo que eles estão no mercado, faz muito tempo que eles atuam nesse cenário. E até hoje tem um impacto bem grande aí. Bom, depois acabei indo para uma empresa de varejo, uma empresa de cosméticos, que é o Grupo Boticário, atuando na área de CRM, área de CRM que eu gosto pra caramba, sou apaixonado pela parte de CRM, parte de relacionamento com o cliente também, para entender ali o comportamento do cliente e o que a gente pode fazer com essa base de clientes ativos, quais são as ações que a gente pode fazer, como que a gente metrifica isso, como é que a gente entende se as ações que a gente está criando faz sentido e gera realmente receita incremental para a companhia, esse tipo de coisa que para mim faz todo sentido aí uma pessoa de ciência de dados estar preocupada e sempre refletindo e tentando impactar um negócio. Dali, do Grupo Boticário, fui para a Via Varejo, atuando como especialista de ciência de dados, e aí já numa visão bem mais cross, olhando para várias áreas diferentes. Passei pela área de antifraude, passei pela parte de logística, pela parte de saque, pela parte de CRM, sempre entregando valor ali por meio dos algoritmos, por meio dos modelos de machine learning. Então é algo que eu gosto bastante e
Pô, é interessante como a gente consegue reaproveitar o que é feito em uma área para outra área, né? Aplicando ali, seja o conjunto de variáveis, seja uma métrica, seja até mesmo um algoritmo. Então era bem bacana poder navegar em diferentes setores aí com o mesmo tipo de conhecimento técnico, vamos colocar assim, né? E depois disso, acabei entrando na Gamers Club, aí já numa startup bem menor, bem mais incipiente, com um time de dados minúsculo, apenas com 2 pessoas, e o meu desafio ali como diretor de dados era realmente fazer esse time crescer, estruturar toda a parte tanto de tecnologia quanto do time, papéis e responsabilidades, e fazer a gestão dessa galera. Então, eu fiquei durante 2 anos ali construindo data lake, construindo modelos, construindo toda a infraestrutura necessária para disseminar conhecimento na área de dados, para disseminar os próprios dados, né? Para que qualquer pessoa ali dentro da empresa conseguisse consumir e poder tomar melhores ações de negócio, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. E atualmente, eu estou tocando 100% aí o meu projeto voltado à parte de educação, voltado à parte do ensino, que é o Tell Me Why. Então estamos na Twitch aí desde 2019, mostrando para a galera como que é feito o Data Science das ruas, como é que é o Data Science aí no mundo real. Então fiquem à vontade também aí para acompanhar nosso conteúdo. Eu acho que é isso, João. Se eu passei muito rápido, fica à vontade aí para fazer um deep dive, entrar no detalhe de qualquer coisa que você queira, mano. Bora lá. Você comentou que você se formou em estatística. Não é uma área, não sei se no seu curso teve alguma coisa de programação ou não, mas como que foi a questão daí para você, dali, já estar programando e codando os algoritmos? Assim, como que foi a sua jornada na programação e qual linguagem você mais gosta? Legal. Cara, sempre que eu fui, assim, moleque, adolescente, eu era viciado em computador, eu era viciado em jogos eletrônicos, craqueava os joguinhos ali para poder jogar, ia atrás da internet para instalar o driver da placa de vídeo, esse tipo de coisa, mas eu não tinha contato diretamente com a programação, eu não tinha contato diretamente com a criação de software. Eu achava que, pô, alguém tem que fazer esse negócio aqui e eu vou usar. Enquanto ninguém lançar uma coisa nova, eu vou ter que ficar esperando. E aí na faculdade, na aula de algoritmos e técnica de programação, minha cabeça explodiu e falou, cara, agora eu consigo realmente fazer com que o computador execute coisas que eu quero e não esperar com que alguém crie isso. Então, para mim, ali foi um marco, assim, bem forte. E na estatística, como você disse mesmo, o core da estatística não é esse, né? O core da estatística é toda a parte teórica, toda a parte de fundamentos ali, matemáticos, probabilidade e tal, inferência. E a computação realmente não é protagonista nisso, né? E eu, por curiosidade, por ter, tipo, visto isso e as possibilidades que envolviam saber programar, eu resolvi ir estudando por conta e desbravando. Então, durante a faculdade, a minha principal linguagem de programação era a linguagem R, que muitos estatísticos têm o primeiro contato com programação com ela e acabam ficando bastante próximos nessa linguagem. Só que aí, durante aquele meu período de estágio na Editora Abril, as pessoas que estavam lá, as pessoas mais sêniores, já trabalhavam com o Python e com a recém-lançada a biblioteca Pandas, né? Que é a biblioteca que talvez hoje quem trabalha com dados no Python é a biblioteca que mais se utiliza. Então ali eu falei, cara, então é isso, o mundo está indo para o Python, eu vou largar o R e vou ficar com Python. Então desde 2014 acho que eu não escrevi mais nenhuma linha em R. Só trabalho com Python desde então, fiz meu trabalho de TCC. Os professores ficavam malucos comigo ainda na faculdade, porque todos os tipos de trabalho que eu fazia nas aulas, assim, era com o Python e não com o R. Mas para mim foi um desafio, assim, que eu queria encarar para realmente aprender essa linguagem. E uma curiosidade que eu fiquei, eu acho que como todo mundo que aprende a programar, talvez no primeiro emprego, que entra já nessa parte de dados, até no próprio estágio, deve ter batido uma insegurança, assim, de saber como queria, na prática, no dia a dia, um pouco diferente dos cursos, né? E como que foi para você essa questão, assim, de realmente, eu tô perguntando isso, assim, porque a gente sabe que tem uma galera que nos acompanha, que está começando na área, que está querendo bravar a área de dados, e eles passam bastante relatos para nós, assim, que sem segurança, às vezes até de aplicar para as vagas, de não sabe se aquele conhecimento que ele tem de curso, se ele vai conseguir no dia a dia dar conta do recado. O que você pode dizer pro pessoal a respeito disso? Como foi para você? Cara, eu acho que insegurança todo mundo tem, assim, né? Eu acho que só quem realmente não domina nada que não tem insegurança nenhuma, porque não tá nem aí, né? Mas, cara, eu acho que se
Se você já está aprendendo, se você já está brincando com a linguagem, se você já tem um certo nível de conforto com a sintaxe, principalmente, na minha opinião, é meter a cara e ver o que acontece no processo seletivo, sabe? Essa é a minha opinião, assim. E aí, tipo, se a pessoa tem segurança de como aprender, Theo, eu tenho uma questão de, tipo, eu só consigo aprender com base no desafio. Com base no, tipo assim, eu quero fazer tal tarefa, como é que eu faço? Eu não sou aquele tipo de pessoa que, tipo, aprende por aprender. Ah, vou resolver ler um livro aqui de Python, assim, do nada, sem ter nenhum desafio. Tipo, o desafio é a própria leitura do livro. Eu não consigo, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, para mim, o maior desafio que isso me fez querer aprender muito o Python foi o meu próprio trabalho de TCC e foi o meu próprio desafio ali dentro do estágio. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é algo que acaba motivando e dá mais sentido para o estudo. Então, pô, o que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer com dados que hoje você não é capaz? E aí você vai entender como que o Python pode te ajudar isso e você vai atrás do conhecimento para fazer isso em Python. Então, tipo, vai sangrar o dedo no começo, tá ligado? Você vai querer quebrar o teclado, mas você vai aprendendo com o tempo, né? E sempre mirando naquele seu objetivo, que era realmente entregar alguma coisa para você mesmo de uma solução ali, de um problema, né? Então, eu vejo meio que dessa forma. E isso vai te dar uma experiência até de vida real. Porque na vida real é isso que acontece, né? Vai aparecer realmente um problema que às vezes de primeira você não sabe como resolver e você vai começar a ir atrás da solução, vai procurar material, vai ver se alguém já teve esse mesmo desafio que você e assim por diante, né? Então eu vejo bem dessa forma. Aí, pessoal, tá vendo? Ó, e acho que muita gente também tem a ideia que, às vezes, programadores, cientistas de dados, analistas, mesmo, vamos supor, tem pessoas que pensam que os cientistas de dados plenos, seniors, aparece um desafio e ele sai codando sem parar, mas não é bem assim, né? Acho que é um Stack Overflow sempre, no resto da vida, e cada desafio, diferentes tarefas que a gente tem que aprender, né? Então, acho que Com certeza. essa ideia de, eu já sei, eu vou ler o livro para aprender, qualquer desafio que aparecer, eu vou fazer agora aqui, de primeira. Não existe isso, tá, Théo? Não, eu não acredito nisso. Eu, pelo menos, nunca vi. Agora eu quero puxar para um outro lado da nossa conversa, que você comentou que quando você foi para a Gamers Club, lá eles eram uma empresa que o time de dados é muito pequeno. Quando você entrou. Como que funciona, Théo, para uma empresa que não é voltada a dados e ela quer começar a ser? Como que funciona essa migração? E principalmente assim, um profissional que está entrando numa empresa que ainda não tem uma estrutura de dados bem definida. Eu acho que o desafio dele vai ser muito maior do que se entrasse numa empresa já consolidada, né, em ser data-driven, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente porque você atuou na prática e deve ter encarado um desafio muito grande lá. Perfeito. Cara, normalmente a área de dados vai nascer conforme a necessidade de alguma área específica dentro da empresa. Então, em vários lugares, essa área normalmente é marketing. O pessoal de marketing ali quer começar a entender alguma métrica, algum comportamento, como é que as campanhas estão se saindo. É uma galera que, apesar de não ser da área de exatas, tem uma proximidade muito grande para entender os dados, entender os números. Então, é comum que nasça em marketing, não é regra, tá? E isso vai mudar muito de empresa para empresa, principalmente dizendo do core da empresa. Se a empresa tem o core de dados, tipo, é uma empresa que faz reconhecimento de imagem, é uma empresa que faz algum produto super específico voltado a dados. Aí não tem como, tipo, já é natural que a empresa nasça com esse viés, né? Mas no caso de muitas outras empresas que não é o core, o dado acaba não sendo o core, é comum nascer, por exemplo, na área de marketing. A área de marketing é a área do financeiro, eu diria, a galera que faz report, que faz geração de relatório aí, tanto para dentro da empresa quanto para investidores e tal. Também tem um apelo muito forte em relação a dados. E por nascer numa área que não é uma área core de dados, acaba que nasce normalmente com pessoas já consumindo dados de diferentes sistemas, né? Então, putz, acessa lá o Google Analytics, acessa lá um banco de dados que os devs têm, etc. Então, nasce de uma forma que é a forma que dá. É a forma que a galera vai lá, fornece uma informação, às vezes crua, às vezes sem tratar,
num ambiente que não é o melhor ambiente do mundo para uma pessoa cientista de dados trabalhar. Então é um ambiente complexo, é um ambiente realmente selvagem, diria assim. Mas é comum e necessário, porque ninguém sabe do dia para a noite que precisa trabalhar com dados. É conforme a necessidade, igual a gente estava falando do desafio, que a gente vai lá e define e vai atrás depois da solução. Mas quando você entende que já tem isso, né, que tipo, pô, beleza, nasceu essa necessidade, já temos pessoas que não são cientistas de dados, analistas de dados, que estão trabalhando com dados, talvez esteja na hora de realmente agora instituir uma área de dados, né? E aí, na minha opinião, na minha opinião mesmo, o ideal seria começar com uma pessoa que seja responsável pela área. Então, um gerente, um coordenador, um diretor, alguma coisa nesse sentido, para que essa pessoa possa estruturar a área e definir, primeiro, entender quais são as possibilidades de dados dentro da empresa, em cada uma das outras áreas. Então, tipo, o que a gente pode fazer em marketing, o que a gente pode fazer em financeiro, o que a gente pode fazer lá em CX, o que a gente pode fazer dentro das próprias squads de produto. Então, enfim, é uma pessoa que vai conseguir ter esse olhar para daí depois definir, por exemplo, cara, o que a gente precisa contratar? Agora que eu mapeei as necessidades, agora que eu mapeei aonde que tem potencial, que tipo de perfil que eu preciso contratar? Porque senão a gente cai muito naquela questão, o hype é ciência de dados. Aí você contrata uma galera de ciência de dados que não consegue trabalhar ou está fazendo várias outras coisas além de ciência de dados e não consegue entregar nada de ciência de dados porque está tomando conta de outras coisas. Então isso é bem comum, assim. Então por isso que eu começaria realmente com um ownership, assim, uma pessoa que seja dono dessa iniciativa de dados, para que ela possa olhar para o todo e definir papéis e responsabilidades, né? E várias outras coisas que tangem ali a área de dados, né? Léo, E aí, opa, manda ver. a respeito disso que você está falando, essa pessoa que ela teria que começar esse trabalho seria mais uma pessoa da área da engenharia de dados ou não? Cara, eu não vejo necessariamente da área de engenharia. Eu vejo que tem que ser uma pessoa que tem experiência com a área de dados. Então, que já passou, que já tem uma rodagem, que, tipo, cara, já enfrentou vários projetos diferentes, sabe quais são as dificuldades a serem enfrentadas, sabe quais são as possíveis soluções dessas necessidades. É uma visão muito mais ampla que toca não só a engenharia, não só a ciência, não só a análise, mas de ponta a ponta. E fala, pô, beleza, para resolver um problema de dados específico, eu tenho que passar por todas essas etapas. E essa pessoa tem experiência nessas etapas, sabe? Talvez ela não seja expert em todas as partes, mas em uma, pelo menos, ela vai ter um nível de profundidade, e em outras, ela sabe, pelo menos, dizer o que ela precisa, ou definir o que ela precisa para contratar uma pessoa que é especialista naquilo para ser a executora. Então, tem várias coisas, assim, que eu colocaria nessa caixinha de uma pessoa para ser responsável por essa área de dados. Eu não vejo sendo uma pessoa estritamente de negócio e nem estritamente técnica. Tem que ser uma pessoa que tenha uma boa mistura disso daí, tá? Na minha visão, sim. Uhum. Perfeito, então. E assim, para o profissional que entra numa empresa que está nessa transição logo após essa análise, uma vez eu ouvi, eu realmente não me recordo, mas eu ouvi uma pessoa especialista em dados falando que, num vídeo no YouTube, ele falava assim, se você está iniciando sua carreira agora em dados, procura ao máximo não entrar numa empresa que acabou de se tornar, que acabou de migrar para a área de dados, uma empresa nova nessa área, porque você pode se frustrar e você pode às vezes nem conseguir fazer seu papel e desanimar. Acha que isso faz sentido? Cara, se a gente fosse rodar um modelo de machine learning, né, um modelinho para fazer essa probabilidade, com certeza, se você colocar lá, tipo, startup com menos de 150 pessoas, que tem área de dados a menos de 6 meses, etc., a probabilidade é alta de você se frustrar, né? Mas isso não significa que é regra. O que eu recomendo é, durante realmente o processo de entrevista, você perguntar bastante coisa. Perguntar, cara, eu sou um júnior, sei lá, tô entrando no mercado agora. Quando a gente tá no início de carreira, na minha opinião, é muito bom você ter boas referências, ter pessoas com quem você vai aprender, principalmente no dia a dia, né? Além de outros mentores, etc. Mas no dia a dia ali é super importante. Então, uma das perguntas que, na minha cabeça, né, são importantes ou uma pessoa que está buscando uma vaga fazer durante a entrevista é, cara, como é que é a configuração do time? Tipo, quais são as cadeiras que tem no time hoje? Tem alguém sênior? O que eu vou aprender? Tem algum plano de carreira?
Cara, são perguntas assim, chave, que podem te ajudar a entender se ali é o lugar certo para você, né? Se é isso, se é exatamente isso que você vai estar a fim de trabalhar. Então, cara, pergunta assim, o que que é esperado também da minha posição? É esperado só mais a parte de modelagem, só a parte de análise? O que que é esperado para essa posição que vocês estão tendo aí? A gente na minha opinião, né, tem dever realmente de perguntar para poder entender melhor onde que você vai se enfiar. É uma troca. A empresa tem o risco dela de contratar um bom funcionário ou não, e você tem o risco de entrar numa empresa boa ou não. Então, pô, nada mais claro do que você, durante a entrevista, fazer essas perguntas da mesma forma que estão te fazendo. Na minha visão, é por aí, assim, jogo limpo, sabe? Perfeito. Você comentou a respeito das empresas que migraram numa empresa que não era orientada a dados, que começou isso. Aí nós temos, nesse caminho, ainda existe aquelas agora as startups, as empresas de médio porte, pequeno e médio porte, que estão crescendo, que já há um tempo atrás fizeram essa migração, mas ainda não são uma empresa totalmente data-driven, por exemplo. Para uma startup, então, que está já no caminho, já está com time, já dá, vamos por 5, 10, 15 profissionais na área de dados. Nessa etapa, quais que são os desafios, tanto da empresa quanto dos profissionais? Boa. Cara, excelente, assim, acho que essa é uma pergunta que é bem difícil, assim, de responder, ter uma resposta certa, porque cada startup é uma startup, é um negócio super dinâmico, e acho que isso faz parte do desafio. A parte do desafio de uma área de dados dentro da startup é muito em cima da cultura daquela startup, porque no começo, quando você está numa empresa menor, a cultura é muito forte, você vê que todo mundo respira muito bem a cultura ali, né? Você está em 100 pessoas, é muito diferente de falar de uma empresa de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então, isso é algo que pode impactar diretamente essa questão da cultura data-driven, da cultura de dados. Então, esse é um desafio, né, de empresa para empresa. Agora, aterrissando mais, assim, na parte realmente do dia a dia, eu vejo que uma das dificuldades, um dos desafios que a gente tem enquanto área de dados dentro da empresa é não se distanciar da área de negócio. Então, essa é uma coisa que eu acabo batendo bastante assim na tecla de que a área de dados não pode ser uma área que simplesmente fica recebendo requisições, fica recebendo demandas. Tem que ser uma área que esteja plugada, conectada na área de negócio. Na verdade, a área de dados, na minha visão, tem que ser negócio. Então, por exemplo, nesse modelo que a gente estava conversando, né, anteriormente, por onde eu passei, a área de dados eu respondia para um vice-presidente de produto. Então, eu era totalmente acoplado ali dentro das entregas de produto. Eu não era tecnologia, né, tipo, puramente tecnologia. Eu era realmente, estava ali do lado, os meus pares eram pessoas de produto. Qual que é o grande benefício disso? Pô, os analistas, cientistas se sentem parte do produto, se sentem parte da implementação, se sentem parte das decisões. Então, essa é uma parada que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, porque pode definir muita coisa assim que vai ser bem sucedido ou não, e até a moral do próprio time, a moral da própria equipe para trabalhar, para se sentir parte das coisas. Então, o desafio que eu coloco assim na mesa para a área de dados em geral é não se distanciar e não ser uma área isolada, uma área que é dona da razão. E aí eu brinco que a gente tem que dar muita autonomia para a galera. Então, o ponto assim que eu sinto de dificuldade, às vezes, numa startup, é que a galera entenda que a área de dados ela não é responsável por todos os dados da empresa, por todo o relatório, por toda a planilha. A gente está ali para auxiliar e a gente quer dar autonomia para a galera trabalhar. Então, pô, eu preferia muito mais que um próprio PM ou uma própria pessoa de design fosse capaz de mexer nos dados sem precisar da ajuda ou que eu execute, né, que o meu time execute, para eles terem autonomia e tomarem as decisões melhores. Então, isso é algo que, assim, é uma parada importante. Mesma coisa, cara, assim, casos, né, específicos, imagina, você tem lá um antifraude ligado que está impactando a sua operação. E você está esperando alguma coisa que vai entrar numa fila lá da ciência de dados, da área de dados, para tomar conta disso? Pô, seria muito mais legal se a própria área antifraude tivesse autonomia para gerar seus próprios relatórios, gerar suas próprias análises, seja com uma pessoa de dados alocada lá dentro,
ou a própria área sendo capacitada tecnicamente para olhar para isso, né, e tomar suas decisões mais rápidas e tal. Então, acho que esse é um exercício, assim, constante e super desafiador que as startups têm que ter desde o começo, assim, que a área nasce, tá ligado? Uhum. Sensacional, cara. Muito bom mesmo. Tocou numa palavra aí, questão da antifraude, né? Eu sei que você trabalhou nessa parte. É, qual foi a empresa mesmo? Na Via Varejo? Na Via Varejo, na GCzinha também a gente trabalhou um pouquinho com isso. E isso é uma área que muitos dos nossos alunos aqui da Trade com Dados acabam indo trabalhar, né, dentro do mercado financeiro. Como que foi essa experiência nessa área? Cara, a área de antifraude é loucura total, né? Então, eu cheguei na Via Varejo uma semana antes da Black Friday, pra você ter ideia. E Black Friday, pra quem trabalha em fraude, é um negócio que, assim, é surtado. É um negócio bem, bem agitado, né? Então, assim, cara, eu acho que como qualquer outra área que começa a utilizar dados, são etapas. Não adianta você virar e falar assim, eu vou fazer o melhor modelo antifraude do mundo para pegar todas as fraudes, etc. Cara, você não vai. Você vai ficar um ano fazendo esse modelo e o resultado não vai ser tão bom assim quanto você está imaginando. Então, acho que o ponto é você começar realmente com coisas menores e incrementais, e você vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, pô, eu tinha uma semana para fazer alguma coisa ali para a área de fraude, eu conseguir ter um bom resultado durante a Black Friday. O que a gente pode fazer? Cara, o que a gente fez no primeiro momento foi automatizar algumas operações, no sentido de, tipo, cara, pode aprovar automaticamente esse pedido aqui, porque a gente já sabe que não é fraude, já tem um padrão aqui que a própria área de negócio conhece, então não tem modelo nenhum, que tenha regra de negócio. E outros que a gente pode bloquear na hora. Putz, exemplo, tá? iPhone, última versão do iPhone, com um cartão de crédito que não é o mesmo que a pessoa tá falando do endereço, cara, já nem segue pra frente, tá ligado? Já tira. Putz, mas poderia ser uma pessoa que pegou o cartão emprestado da mãe, do pai. Sim, mas nesse momento de Black Friday, a gente não quer, Friday, a gente não quer correr esse risco. Então, a gente pode deixar isso de lado e segue com outras coisas, sabe? Tipo, vai ter outra pessoa que vai comprar esse iPhone, tá ligado? Digamos assim, você não quer correr o risco dessa pessoa ser um fraudador. Então, acho que tem essa questão que você pode utilizar das regras de negócio, trabalhar muito bem as regras de negócio junto com o time de negócio que manja e automatizar. E aí, para automatizar, você não precisa de nada sofisticado, cara. É Pythonzinho, um SQL e começar a brincar com essas coisas. Então, esse é o primeiro caminho. E aí, depois, o segundo, para você evoluir isso, né, conforme o tempo, aí sim você vai para uma modelagem mais preditiva, olhar como é que são, como que se dá o evento de fraude, porque isso muda pra caramba, né? Tipo, pouca gente sabe, mas o evento de fraude não acontece instantaneamente, ele vai um tempo, tem uma maturação da base, que a gente chama, até a base estar maturada o suficiente para você dizer que aquilo realmente é uma fraude. Então, tem várias questões aí, nuances, que é necessário você depois tomar conta com mais calma para ir construir um modelo preditivo, definir bem sua variável resposta e sair caçando as variáveis que vão te ajudar a explicar melhor o que torna uma pessoa fraudadora e não. Então, é dessa forma que eu vejo, assim, sempre com um olhar mais de evolução, sabe? Na minha visão. É isso que você está ouvindo sua resposta. Eu lembrei de vários episódios que nós entrevistamos aqui pessoas ligadas à parte quantitativa, trabalham com dados dentro do mercado financeiro, e tem muita sinergia nessa resposta que você deu com muitas das coisas que eles falam, que às vezes o profissional quer fazer a coisa, é uma frase clichê dentro da área, mas matar uma formiga com uma bazuca, né? E muitas vezes, com as coisas mais simples, é o que mais colocar para rodar de fato é o que começa a trazer os resultados para aí sim no futuro conseguir rodar as coisas pesadas. E às vezes falta começar do simples, começar do básico, né? Perfeitamente, cara. Eu vejo exatamente da mesma forma. E eu diria mais, assim, na minha visão, igual a gente estava falando do lance da startup e tal, para mim, a área de dados, ela deve ser uma das responsáveis por ajudar nessa questão de metodologia ágil, de entregas ágeis, de coisas incrementais para toda a empresa. Pô, a gente está falando de uma área que respira dados. Então, essas pessoas que estão alocadas em outras áreas ou que trabalham na área de dados, elas têm que provocar cada vez mais o restante da empresa a fazer experimentação, a coletar mais dados, no sentido de tipo assim, cara, vamos testar, vamos colocar isso aqui na rua, vamos testar.
Não precisamos fazer o melhor produto do mundo agora. Vamos fazer, vamos rodar, vamos testar, coletar os dados para a gente tomar novas decisões e assim por diante. Então eu me incomodo muito quando eu vejo pessoas de dados querendo frear alguma coisa de produto, ou querer frear algum lançamento, porque a gente, cara, tem que realmente estar ali junto para querer evoluir junto com o produto, para querer fazer as coisas irem para frente e a gente gerar mais dados para a gente poder analisar mais dados e tomar mais decisões. Então, acho que isso tem que ser assim o tipo de mentalidade que a galera, assim, desde quem está entrando na área, com quem já está assim há muito tempo, de realmente ter essa visão de experimentação, essa visão de colocar coisa na rua e analisar. Realmente, não esperar todos os semáforos estar abertos para cruzar, né, a avenida. Vai um de cada vez e assim você vai avançando devagar assim. Exatamente. Coisa que eu quero te perguntar, eu vou tentar formular aqui, não sei se eu vou conseguir da maneira que eu gostaria, mas uma dúvida que me surgiu. Você vem da área da formação em estatística, né? Uma área bem técnica no sentido da questão da modelagem, principalmente, eu acredito, né? A gente sabe que a área de dados é uma área multidisciplinar. Então, tem gente que vem da área mais diversa, marketing, negócio, até jornalismo, conheço. Você também comentou, eu vou tentar juntar tudo, você comentou que o profissional de dados ele tem que estar muito ciente, assim, de toda a organização para conseguir ligar o time de produto, todos os processos, criar uma cultura de dados dentro da empresa, o que não é uma coisa tão matemática, é mais um processo organizacional. Queria que você comentasse assim, a habilidade que um profissional de dados tem que ter, não tanto da parte, vou dizer, não as hard skills, mas sim as soft skills, mas na questão organizacional, saber a comunicação dentro do time. Como que você avalia a importância disso? E se isso talvez é mais importante ou menos do que as hard skills? Perfeito. Cara, eu acho que isso vai depender muito para onde você quer ir, né? Mas independente para onde você quer ir, tem que entender que isso vem com o tempo. Não dá para você realmente falar, putz, agora eu sei soft skill. É diferente de hard skill, de você virar e falar, beleza, agora eu sei escrever um Hello World no Python. É diferente. É muito mais subjetivo. É muito mais subjetivo e exige muito mais treino. São situações. São coisas que você é condicionado ali no dia a dia que vão te fazer lembrar das técnicas de soft skills, das técnicas de inteligência emocional, das técnicas de relacionamento. Então não é algo que você simplesmente aprende num livro e sai aplicando, é algo que você vai cultivando, é algo que você vai criando. Relações humanas em geral são assim, né? Você não fala, beleza, tem aqui, ó, pronto, tá anotado, tá pronto, fiz lá meu one-on-one com a pessoa e pronto, agora a nossa relação de confiança está muito maior. Tipo, não é assim que funciona. Então eu acho que é uma questão de rodagem, é uma questão de experiência, e isso, para mim, é uma questão de senioridade. Então, não é uma... Quando a gente fala sobre júnior, pleno, sênior, especialista, head, etc., a gente não está falando necessariamente apenas de skills técnicas, de hard skills. A gente está falando de várias outras questões, né? E essas outras questões é o que a gente acabou de falar. Não vem de um livro, ele vem realmente da pessoa ter sido exposta a algumas situações. E você só consegue ser exposto a essas situações vivendo, né? Então, por isso que a rodagem é super importante. Agora, a relevância disso vai depender do cargo que você quer. Num cargo de gestão, vai ser necessário muito mais esse tipo de conhecimento e aplicabilidade, né? Porque não basta só conhecimento, você vai ter que exercitar isso diariamente. Porque você vai estar lidando com pessoas todos os dias, você vai estar fazendo alinhamentos, você vai estar conversando com seus pares, você vai estar definindo estratégia. Então, isso faz parte do seu dia a dia muito mais do que hard skill. Agora, eu quero ir para uma área técnica, eu quero ir para especialista, para um nível de staff, principal. Vai ser bem menos, mas não vai acabar. Você ainda vai precisar disso. Você vai precisar se comunicar. Hoje, quando a gente está falando de metodologia ágil, dessas cerimônias, Scrum, etc., é basicamente isso. É você saber se comunicar, é você saber se portar, é você passar a informação correta, é você ser claro, é você saber ouvir, é você saber criticar também, que acho que é algo que a gente, brasileiro tem muita dificuldade disso. Saber criticar, saber dizer o que está bom, o que não está. Então é algo que a gente aprende com o tempo e dependendo do nível que você quer chegar, sendo pro lado de gestão, sendo pro lado de especialista, você vai precisar exercitar mais ou menos. Então
Essa é a minha visão, assim, sobre quando a gente fala de soft skills em geral. Seria até um pouco até meio injusto cobrar tantas soft skills, então, talvez num profissional júnior que está querendo entrar pelo menos no primeiro emprego. Ele não teve justo essa faculdade. Porque aí você vai cobrar coisas diferentes, na minha visão. Você vai cobrar de um júnior soft skills, mas que sejam tipo assim, é uma pessoa engajada, é uma pessoa que não tem medo de errar, é uma pessoa que quer ser protagonista, tipo, não tem medo de assumir riscos. Então, são outras hard skills de soft skills, perdão, que você vai exigir de uma pessoa júnior, assim, que vai entrar no mercado. Não são as mesmas de uma pessoa que está buscando liderança, por exemplo, ou que está, tipo, como principal em alguma empresa, sabe? Então, acho que é um pouco diferente. Eu acho que tem que, sim, se esperar algumas soft skills da galera júnior, porque hard skill você consegue treinar também, a galera, mas, tipo, pô, tem que ser uma pessoa que você vê que ela tem ali aquela curiosidade, que tem vontade de aprender, sabe? Que não deixa de falar sua opinião, que sabe fazer os comentários nas horas certas, esse tipo de coisa, assim, sabe? Que não é babaca, enfim. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, que você, quando tá falando de um júnior. E até só para a gente finalizar esse assunto em específico, então a sua visão, uma pessoa que entrar como analista, cientista de dados, não vindo de uma área técnica, não vindo de estatística, matemática, programação, ela consegue o seu lugar? Com certeza, com certeza. Cara, as pessoas, assim, que às vezes eu mais admiro, que eu mais tenho, falo, pô, admiração mesmo dentro da área de dados, várias não são de um lado técnico. Tipo, tem muita galera de marketing que manda bem pra caramba. E tem uma formação em marketing, uma formação em administração. Você tem pessoas de economia que, pô, apesar de humanas ali, você tem uma proximidade certa com a estatística, e é uma galera que manja bem, manja demais, né? Então, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Lucas Marchioro, que foi meu colega de trabalho durante um bom tempo ali no Grupo Boticário, cara, eu acho ele sensacional. Ele é economista, e pra mim ele é um dos cientistas de dados mais fodas que tem no Brasil, sabe? Então, você vai ter, assim, pessoas que não são da área exclusivamente técnica, que manjam muito bem, né? E aí vem, assim, uma provocação que eu acredito, e aí é uma crença minha, não significa que isso vai acontecer, mas que com todo o avanço que a gente vê de chat GPT, de inteligência artificial, etc., na minha visão, o que vai acontecer é as pessoas de negócio vão aprender a usar melhor essas ferramentas, e as pessoas que são de dados hoje vão ter que aprender mais de negócio. Porque vai ter muita coisa que vai poder ser automatizada, que vai poder ser criada sem que você precise codar tudo do zero, sem que você precisa fazer tudo. Então, a minha visão é essa. Então, se você é uma pessoa de dados hoje, na minha visão, é importante você conhecer cada vez mais de negócio, né? Dado que você já conhece a parte técnica, não é abrir mão da parte técnica, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você já domina a parte técnica, então é você conhecer e estar mais inserido em negócio. E a pessoa de negócio que às vezes quer entrar em dados é conhecer melhor um pouco mais sobre essa parte técnica, porque acho que aí vai ter muita, muita oportunidade, tá ligado? Eu vejo dessa forma. E aí, cara, a gente tá falando de AutoML já faz quantos anos, né? Desde 2018 que eu ouço falar de AutoML. E, cara, já é uma realidade. E aí a pessoa não precisa entender como que ela cria o próprio otimizador, como que ela cria toda a parte de tuning de parâmetros, etc. Ela não precisa executar isso. É legal ela entender, mas ela não precisa executar tudo isso. Já tem ferramentas que fazem isso. Então, o tempo dela destinado a desenvolvimento vai ser bem menor, e o tempo dela destinado a negócio, a pensar na solução de negócio, como encaixar a parte técnica com a parte de negócio vai ser muito maior. E a parte de execução vai ser menos, sabe? Essa é a minha visão, assim, do que eu acho que pode acontecer nos próximos anos. Isso seria mais ou menos como talvez a pessoa saber mais como as perguntas a serem feitas do que saber como responder. Exato, exatamente. Tipo, cara, que pergunta. Até a gente, mano, até hoje, na minha opinião, a galera que trabalha com dados e que tá próxima ali da área de negócio, que tem alguma interação com a área de negócio, essa pessoa tem que saber fazer muita pergunta para a área de negócio, tá ligado? Tem que saber fazer muita pergunta para a área de negócio. O que eu acho que pode acontecer é mudar um pouco isso, porque, tipo, essa pessoa vai ter que cada vez mais entender negócio, e aí depois perguntar para o ChatGPT, por exemplo, como que ela pode, algumas soluções que ela pode ter para resolver esses problemas de negócio, sabe?
Então, acho que é um pouco essa visão, assim, que eu tenho. Sensacional, Theo, muito bom mesmo. Bom, acho que a gente já batemos um papo legal aí, né? Já estamos chegando ao final. E, cara, para finalizar, assim, eu queria abrir o espaço para você apresentar o seu projeto educacional, que eu sei que é muito legal. Pode falar sobre ele, convidar o pessoal, tá? Pode abrir as portas aí, porque o pessoal aqui da Trade com Dados, tenho certeza que vai curtir bastante. Legal demais, cara. Obrigado pelo espaço aí, valeu. Fiquei muito feliz aí poder contribuir também, contar um pouquinho do que eu acredito, para onde que a gente vai e tal. É muito massa. Cara, assim, o Tell Me Why ele nasceu em 2019 com o objetivo realmente de mostrar como é que é o dia a dia de um cientista de dados, de como que uma pessoa que trabalha com dados, qual que é o raciocínio que ela faz, como é que ela vai atrás das ferramentas, como é que ela tira dúvida, mostrando realmente o mundo real. Então, basicamente, era eu ali abrindo o VS Code, abrindo o código e codando e mostrando pra galera como é que, pô, eu tenho esse problema aqui, como é que eu ataco esse problema? E eu ia indo. Então, não tem código pronto, não tem nenhum PowerPoint, só tem realmente a ideia, o chat e as pessoas que querem me ajudar também a enfrentar esse mesmo desafio. Então, é algo bem colaborativo, é algo que a gente faz para a comunidade. E aí, de meia volta, a gente faz alguns cursos, alguns treinamentos assim para a comunidade, em formato de live também, e aí tudo aberto. Normalmente os nossos cursos são tipo, mano, a gente tem um objetivo aqui, velho, vamos tentar chegar junto nesse objetivo. Então a gente segue assim, e recentemente a gente recebeu aí a honra de ser a primeira parceira do Databricks no Brasil, onde a gente agora é contemplado por vários benefícios aí, somos uma instituição parceira da Databricks. Então a gente está bem feliz, nossa comunidade ficou bem contente, né? E uma dessas coisas é que agora a gente consegue liberar para a nossa comunidade aí acesso ao Databricks. Então a gente tem o Data Lake, fornece esse Data Lake para a galera, e aí você pode trabalhar junto com a gente num ambiente que é um dos ambientes mais utilizados aí no mundo quando se fala em ciência de dados, engenharia de dados e análise de dados. Então é isso, contem com a gente, tem muita coisa legal, os nossos vídeos ficam todos gravados na Twitch, você pode ir lá assistir se você perdeu uma live e tal. E, pô, só agradeço aí. Obrigadão pelo espaço, viu, João? Tamo junto demais. Imagino que é isso, cara. E para o pessoal achar, então, é no Twitch, Tell Me Why, né? Exatamente. A Twitch. É o meu nome, só meu nome, Me Why. E pronto. Se você lembrar do Backstreet Boys, você vai lembrar do meu canal. Nós vamos deixar na descrição aqui do episódio também o link para o pessoal ir lá conferir. E aí, tenho certeza que a galera vai curtir muito. Cara, obrigadão demais sua participação aqui. Foi, nossa, sensacional. Gostei demais de conversar contigo. E as portas estão sempre abertas, cara. Demorou, cara. Eu que agradeço. Fiquem à vontade para me convidar de novo, para trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Tamo junto. Sucesso demais aí no podcast. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.